Olá, você que está nos seguindo e assistindo e acompanhando aí tudo que o Pode Festejares tem trago para o setor de festas e eventos aqui no Espírito Santo. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui, junto comigo, um bate-papo descontraído, trazendo toda a história e uma das coisas mais importantes dentro de um evento, musicalidade. Hoje nós estamos aqui com o Alex Brunet, que é o responsável pelo Cais Jacarandá. Quero que você se apresente. Vamos começar agora aí o nosso bate-papo, Alex. Meu nome é Alex Bruni, né? Eu sou idealizador do Cais Jacarandá. O Cais Jacarandá ele veio de uma maturidade, né, de mercado, 30 anos trabalhando, prestando serviço, tocando nas mais diversas formações musicais. O Cais Jacarandá ele nasceu dessa maturidade, de enxergar o mercado, sentir falta de algumas ferramentas, de alguns processos, de alguns procedimentos. E dentro dessa necessidade eu decidi trazer o projeto do Cais à tona para a gente poder iniciar essa trajetória. E essa trajetória, logo quando você pensou em trazer essa musicalidade, você falou em 30 anos de experiência. Isso vinha de qual setor que você já trabalhava? Se era restaurante, se era um bistrô? O Alex, ele já circulava nos entremeios da musicalidade, aonde dentro do estado do Espírito Santo? Quais os locais que a gente já encontrava o Alex, mas ainda não o Cais Jacarandá? É, esses 30 anos foi um processo de aprendizado, né, e experiência de mercado, tanto estudando, né, com mentores, com professores diretamente, mas também com pessoas mais velhas, que a gente tem que respeitar muito a experiência de quem veio antes. Uma coisa que eu sempre levei muito a sério. Então, eu costumo brincar que de batizado a velório, acho que eu já participei de todos os tipos de segmentos, tanto de você fazer naipe de banda baiana no cima do trialético, como estar dentro da igreja realizando casamento, como você está então dia D com bandas autorais, compondo, escrevendo arranjo para esse setor. Então, eu passei por muitos formatos, além também de bares, restaurantes, bandas de baile, bandas de seresta, orquestras de baile. Então, esse foi um resumo, né? O Cais acho que é o extrato dessa passagem de praticamente todos esses formatos de eventos, do que a gente observava, não só do palco para frente, mas também do palco para trás, os bastidores, a parte técnica, coisas que eram muito boas, mas coisas que também eram falhas. Então, essa experiência, você ser uma pessoa observadora, você tem que observar. Você era já músico de algumas bandas, essa parte Sim, todinha. Até recentemente eu estava num evento e vi você tocando um trompete. Um isso, trompete. exatamente, trompete. E a minha história, assim, com trompete foi uma história de amor, porque eu, assim, me apaixonei desde cedo, né? E, e ali eu me debrucei, né? Depois eu comecei a me interessar também por estudar a parte teórica, a harmonia, comecei a escrever algumas coisas, compor algumas coisas, então fazer arranjos, eu tenho algumas composições, fazer a parte de produção, a produção técnica também, a produção executiva. Então acabou que do trompete eu acabei ramificando por algumas searas, alguns tentáculos ali dessa área. E quando foi exatamente que veio, eu brinco muito, veio o Cupidozinho e flechou, vou flechar esse rapaz agora para começar a mexer com eventos, trazer uma história dele em si, e surgiu o Cais Jacarandá, e por que também o nome Cais Jacarandá? Então, o nome Cais Jacarandá, a minha ideia, como eu já participei de vários segmentos, o- eu queria um nome que não remetesse a um estilo, ficasse nichado, ancorado em alguma vertente. Não, porque as pessoas que estão comigo, elas são pessoas assim extremamente versáteis. E uma coisa que a gente nunca abre mão é de adaptabilidade. No setor de eventos, na verdade, se você não tem adaptabilidade, você está morto, Uhum. né? Então, o Cais Jacarandá veio com um nome para não remeter a estilo nenhum. E eu quis unir duas palavras que têm um significado muito forte. Que o jacarandá, que é aquele que não tem um simbolismo brasileiro, uma coisa nobre, entendeu? Uma coisa perene. E cais, em todos os lugares do planeta, os primeiros lugares de se desenvolver a cultura, troca de histórias de pessoas que chegam, de pessoas que vão, essa simbiose, ela é totalmente real
e, na verdade, essencial na parte da música. Então, eu quis unir essa filosofia do cais, de troca de cultura, troca de histórias, e a parte da simbologia brasileira, uma coisa forte, uma coisa de raiz. Então, unindo essas duas palavras, se tornou o Cais Jacarandá. Cajacarandá. E isso foi quando que, na realidade, surgiu o nome Cajacarandá, uma simbologia muito bacana. E o Alex tem 10 anos, 12 anos, que ele falou assim, eu acho que agora eu tenho que parar de cantar só em restaurantes e começar a fazer eventos. Isso foi naturalmente, eu falo que foi por uma ocasião do destino, que alguém chegou para você, viu você de repente num bistrô, num restaurante, ou você bem que podia fazer o meu casamento. Como que foi que surgiu esse primeiro evento para que você tivesse lá nas cerimônias, fazendo receptivo? Na verdade, devido a essa experiência de mercado, o restaurante ele surgiu como ferramenta porque a ideia de construir o projeto foi, não sei se felizmente ou infelizmente, mas foi simultâneo à pandemia. E na pandemia, o único local que você ainda tinha de portas abertas eram restaurantes. E com isso a gente permaneceu trabalhando, mesmo na pandemia. De você enxergar as oportunidades, né? Quando veio pós-pandemia, eu já pensava em fazer eventos. O meu Instagram ele ficou fechado durante mais ou menos 8 meses. Quando eu lancei o Cais Jacarandá, isso tudo já tinha sido pensado, não foi uma coisa ao acaso. Então, a necessidade de fazer investimentos, né, para você ser realmente um CNPJ. Então, quando o lançamento do Instagram e do nome Cais Jacarandá, a gente já tinha book de fotos profissionais, já tinham 4 videoclipes, já tinha formatos, já tinham, não é pacotes, mas algumas coisas que você tem ali de saída para eventos intimistas. Pode usar o termo pacote. Eu tinha uma afinada amiga que ela falava assim, toda vez que você fala alguma coisa Dan, sobre pacote, parece que é alguma coisa, mas realmente é um pacote, é um combo de vantagens que nós temos que ter no setor de festas e eventos, principalmente eu na minha parte de investimento como serviço de buffet, e você como parte de musicalidade. Porque as noivas, às vezes, elas são muito pragmáticas no sentido, tipo assim, quero um pacote que onde eu tenho lá, de repente, um trio de cordas. Então, não se importe, eu acho que você não precisa se importar em usar o termo pacote ou combo de vantagens, que isso é de fato realmente usado. O pacote, o termo pacote, eu geralmente, assim, às vezes Algo evito. pronto e embrulhado. Justamente, evito porque acho que a espinha dorsal do Cais Jacarandá na parte da musicalidade é se adaptar a pessoas. Sim. Cada cliente ele tem uma história de vida, ele tem inspirações, ele tem músicas que participaram da vida dele, ou seja um casal para casamento, ou seja um empresário, uma história da empresa, um nicho. Então, você colocar, eu trabalho assim com alguns formatos mas eu sempre sento, sempre converso, tenho um pré-atendimento para entender um pouco a história e personalidade das pessoas e aí sim criar uma proposta personalizada. Porque é como vestir de noiva. Imagina você botar 4 modelos de vestido de noiva e falar assim, ó, isso aqui tem que servir para todas as noivas. Eu meio que vou um pouquinho na contramão disso na parte musical, né? E aí, o lançamento do Cais Jacarandá, quando eu comecei a apresentar para as pessoas do mercado, para começar a trabalhar com eventos, quando a pessoa ia para o Instagram, ele já funcionava como um portfólio. Já pensado, já formatado, com a logo, com a identidade visual, já iniciando ali o posicionamento dentro do tráfego pago. Então, foi pensado. E aí, começaram a surgir alguns primeiros eventos. Alguns eventos, primeiros, eu fiz 0800, né? Por quê? Você produzir imagens reais. Imagens reais. É o que nós chamamos de parceria. Justamente. E dos restaurantes dentro aqui de Vitória, região metropolitana, você pode citar algum que você não dá? Tal restaurante eu comecei lá fazendo um jantar, ou fazendo. Eu era um músico fixo da casa com apresentações em tais dias. Os 2 lugares que eu passei mais tempo, né, tocando foi um bistrô que eu acho super interessante no centro de Vitória, que é a Oca. E lá a gente construiu uma história, né, ali dentro. Existe ele ainda hoje? Existe, e eu recomendo as pessoas ir lá conhecerem. É um restaurante bistrô bem acolhedor. Isso. E, assim, a Oca também tem esse nome muito brasileiro, né? E os pratos também são
super diferentes, então é legal. É um ambiente diferente no centro de Vitória. E precisa ser resgatado. Nosso centro é lindo, né? Então, Bacana. e tem um restaurante, sim, que para mim é referência. Hoje em dia a gente tem não tem um vínculo profissional, é um vínculo de amizade mesmo, que é a Vila Rusticana. Vila Ruscana, lá em frente à praia da Costa. Justamente. A Dani, que é a proprietária, assim, é uma pessoa hipersensível à arte. Tanto que ela mantém lá com a parceria com a gente uma apresentação de quarta-feira com músicas mais populares, de jazz, bossa nova, mas a quinta-feira de 15 em 15 dias tem a apresentação do trio clássico. Então, Acho chique, gosto muito. é o único estabelecimento no Espírito Santo que a pessoa consegue sentar, comer uma culinária italiana, assim, absurdamente boa, ouvindo violino, cello e piano. É o único lugar. E ela aposta muito nisso. E assim, o feedback, Dan, é absurdo das pessoas. Às vezes, nesse mercado, as pessoas não tem a música da moda, a música do momento, as pessoas são carentes de coisa boa. Assim, absurdamente. Na realidade, falando sobre isso, o mercado consome de tudo. Mas Justamente. realmente existe um grupo muito grande que gosta de ter qualidade, tanto na Exatamente. culinária, como na parte visual, como na parte de audição. Então, quando você consegue reunir isso, eu tenho a satisfação de conhecer o Vila Rusticana, já fui lá como cliente, e realmente ela reunir isso tudo é muito bacana. E são poucos espaços hoje, realmente, dentro das nossas regiões metropolitanas. Ela tem um trabalho que eu achei super interessante. As iniciativas dela, assim, são maravilhosas. Ela faz um mini tombo da polenta. Ela trouxe de Venda Nova, trouxe, né, do interior do estado, e 3 vezes por ano ela traz para o restaurante um mini tombo da polenta com músicas italianas. As pessoas vêm caracterizadas. E assim, isso é de uma riqueza, entendeu? É sem tamanho. Fico muito feliz de saber disso, então. E agora, dando continuação ao nosso assunto, Cá Jacarandá surgiu no mercado. Você foi começando a fazer algumas parcerias Exato. e se colocando no mercado. Hoje, o Cá Jacarandá, na história que ele já está galgando, que eu vejo você participando de feiras, de eventos, eu queria também que você falasse um pouco. O investimento, que muitas vezes as pessoas ficam dentro de casa reclamando, que não são vistos, não são lembrados. E eles não entendem que para você aparecer, você precisa fazer também toda uma linha de investimento, não só o investimento que você tem através de instrumentos, elaboração de uma equipe, de uma staff. O Alex, como empreendedor, ele viu isso e ele abriu a visão dele para qual caminho? Que ele começou a mostrar mais o Cá Jacarandá. Eu brinco, né, com algumas pessoas do mercado, alguns fornecedores, que eu teve um tempo que eu parei de mexer com música para trabalhar com gerenciamento de risco. Essa história, né, como eu, você também, a história de mercado, a gente vai se calejando, entendendo que são situações que a gente precisa se precaver, coisas que normalmente dão errado. E o investimento, seja em estrutura, por exemplo, hoje o CAIS ele é autossuficiente em estrutura de sonorização. Nós realizamos 3, 4, 5 eventos simultâneos com a estrutura de sonorização toda nossa. O figurino que todas as pessoas veem no Instagram, todo ele foi investido. Nós compramos o figurino, eu não vou delegar essa demanda, esse custo para o colaborador. O colaborador já ganha o cachê dele, eu vou ainda pegar parte do cachê dele para ele poder precisar gastar. Não. Então, Porque os seus colaboradores são, entre aspas, freela. sim, De acordo. Então, eles têm um cachê e você ainda, quando tem essa coisa de personalização do visual da pessoa, a vestimenta, você tem essa coisa diferenciada. Isso porque você já fez alguns eventos para mim, onde, inclusive, tinha essa personalização na apresentação dos músicos. justamente. Então, assim, a espinha dorsal, personalização do repertório. Partindo disso, entender o evento. Aí você vai personalizar. Nós temos, depois eu vou falar sobre algumas ferramentas exclusivas do CAIS, mas investimento figurino, investimento de você ter uma proposta e ter fotos profissionais dos seus músicos, da sua equipe, você ter videoclipes produzidos por profissionais. Então, investimento em estrutura,
investimento em imagem, em identidade e imagem, você tem investimento em audiovisual, investimento em redes sociais, pessoa que é profissional para poder organizar, para entregar, a pessoa que faz a análise métrica do tráfego pago, a pessoa que hoje a gente tem uma videomaker fixa do grupo também. Nós trabalhamos com alguns freelancers, mas hoje a gente pode contar com uma equipe que é exclusiva. Isso traz uma identidade para o grupo, porque tem alguns cantores e alguns músicos que, se você olhar para o vídeo e falar assim, eu quero aquilo, é só com Cássio. Para a gente poder ter a nossa identidade. Isso é muito importante. Então, todo esse arcabouço de investimento que vem nos bastidores, ele é fundamental. Se a gente começar a enxergar o nosso trabalho, tudo bem que a música é uma arte, mas a parte técnica, ela é extremamente profissional. Se a Porque gente... na realidade, mais do que só um empreendedor que você viu a possibilidade, você tem que ter também justamente toda essa parte administrativa. Justamente. E tem que ter visão aberta. Justamente. E você veio justamente preencher um nicho do mercado que já existia outras empresas de música no estado do Espírito Santo, mas você conseguiu ver algumas lacunas que não eram preenchidas e trouxe esse diferencial. Justamente. O uniforme dos seus colaboradores, o seu piano de cauda, que eu acho maravilhoso, formatação, porque alguns profissionais que existiam na época, que já trabalha muitos e longos anos com isso, eram algumas coisas bem engessadas. Para fazer uma cerimônia de casamento só fazia-se era a partir de 6 músicos. Não entendia que às vezes as pessoas queriam um trio de cordas. Então, eu acho que você conseguiu ter essa visão maior. E o Cais Jacarandá também, eu vejo que ele participa muito de eventos, não só de parcerias, mas realmente voltado mais ao setor também de festas e eventos. Como você esteve no meu stand da feira de Flávio Joelma, e recentemente aqui também em Cariacica você teve também lá apresentando o Cais Jacarandá, se eu não me engano. Não. Lá em Cariacica a gente não apresentou o Cais Jacarandá. Alguém de vocês estava lá? Então, Cariacica, o que acontece? Tem uma cerimonialista, né, que eu tenho um apego emocional pela história de vida dela. Ela dá um curso de técnico em cerimonialistas no Hotel Senac. E lá eu meio que criei um vínculo. André? Não, é a Carla Viana. Carla Viana. E lá ela tem uma turma de cerimonialistas, né? E essas meninas se formaram no passado, eu apoiei durante o curso, né, com apresentações que elas precisavam desenvolver, e aí eu colocava os grupos musicais, fiz uma mentoria na parte de Desenvolver áudio. aquela parte de protocolo de cerimônia. Aí você fazia a musicalidade. Isso aí. E aí elas criaram um stand lá, né? E elas perguntaram se eu poderia apoiar na cenografia. E como eu, né, tenho um carinho pessoal, aí eu coloquei lá o piano, o tapete, para poder apoiar o stand Mas dela. para você ver agora aquilo que está quando você começa a ter uma marcação visual. Por que eu te fiz a pergunta? Porque justamente uma pessoa falou assim, Dan, inclusive eu estive lá na Expo Festar. Algo disso, me perdoe. Como tá grande, como tá enorme. E a pessoa me perguntou por que eu não estive lá visitando. Eu falei, bom, primeiro que eu não recebi convite. Por mais que é aberto ao público, o organizador ele tinha que ter pelo menos um mínimo de coerência de pegar nomes do mercado e se apresentar. Levar essas pessoas que são conhecidas, como eu, como outros donos de buffet, de espaço, procurar se convidar para que conheça, Justamente. entendeu? E não teve isso. Então, até um toquezinho aí, vocês que estão organizando feiras e amostras, procura conhecer os profissionais que estão no mercado com mais tempo e exerça um convite a ele, que com certeza nós iríamos abrir um tempinho na agenda para ir lá visitar. Mas realmente também eu estava com outros trabalhos, estava com outros clientes para atender. Sim. Mas uma das coisas que justamente me chamou a atenção é que a pessoa falou assim, Dan, você não foi. O Cais Jacarandá estava lá. Sinal que algo visual te lembrou e te remeteu às pessoas. Isso foi bem interessante, porque eu fui convidado, né, para poder apoiar cenograficamente e fui, né, ao evento. Como o Petri também esteve lá. Mas você estar presente no evento assim, e para pessoas que às vezes estão dando o start agora, isso é de incentivo para elas. E você passar um pouco da visão que você já tem. Sim, claro. Do mercado.
isso a gente consegue botar lenha para renovar o mercado. Até a intenção justamente hoje, Alex, do Pode Festejares, que é eu trazer aqui pessoas que têm história, pessoas que estão realmente formatando e fortalecendo o setor de festas e eventos, e fazer com que nosso grupo tenha um pouco mais de união. A união do serviço de buffet externo, que não tem espaço, mas que tem um espaço, a pessoa lá que tem que fazer a parceria. Eu falo que eu estou tentando fazer com que o mercado se mobilize de uma forma de empatia, aonde o assessor produtor barra cerimonialista entenda que ele é uma colinha, que ele tem que saber conversar com o musicista, com a musicalidade da cerimônia, com a banda e o DJ, que a banda, o DJ e o musicista também tem essa conversa com o decorador, que o decorador tenha essa conversa com a iluminação cênica, que a iluminação cênica tenha essa conversa com o cake design, o cake design com os doceiros. Ou seja, são pontinhos que nós precisamos linkar dentro de um evento, porque ninguém faz um evento sozinho. Exatamente. O Cais Jacarandá não faz uma festa toda de 5, 6 horas. Então, De maneira nenhuma. a intenção do Festejares aqui hoje, minha, é fazer com que essas pessoas vão se conhecendo, respeitando cada um no seu quadrado, porque eu falo que é muito triste eu que vejo um mercado há 36 anos sendo construído muito de forma individual, e há 2 para 3 anos eu realmente me reposicionei no mercado como produtor e assessor barra cerimonialista. Nem uso o termo cerimonialista, porque até em respeito às minhas amigas cerimonialistas eu vou falar. Já devem começar a eliminar esse nome, porque o termo cerimonialista se tornou de uma visão muito rasa. E nós, como barra cerimonialistas dentro de um evento, a nosso trabalho é muito maior. Ao ponto que eu luto por um mercado onde eu, por exemplo, não faço evento assessoria parcial, e tenho sim me posicionado com algumas que fazem, que elas devam parar de fazer isso, porque senão nós não somos valorizados, não por valores de preço, mas realmente como profissionais. Começar a achar que o cerimonialista ou o assessor, ele é para ajeitar uma cauda de vestido ou para dizer de qual lado que entra uma mãe ou um padrinho. Não. Da mesma forma como a musicalidade da cerimônia, a noiva não começa a olhar com desrespeito de até achar e falar assim, eu vou colocar um DJ para fazer a minha parte de cerimônia, que eu baixo um pendrive. Pode até fazer, talvez por pouco recurso, mas deixando entender que hoje ela tem como fazer. Até exemplo, uma noiva fala assim, Alex, eu tenho pouco recurso, mas você consegue fazer para mim toda a minha cerimônia com um violino? Sim, essa questão do Daquilo grupo. que você estava falando de personalização. Sim, a questão do grupo, né? Pegar um exemplo, né? Hoje o Encontrei Amor, ele é uma referência no mercado de casamento como feira. E assim, você estava lá com o stand ano passado, mas seu stand ele estava voltado mais para um corporativo, uma central de negócios, né? Isso que eu deixei bem claro para todo mundo, que eu estava me posicionando no mercado. Eu montei em uma área de 15 por 15 uma festa. Então, Que podia ser tanto para casamento como para corporativo. Mostrar também que, ou seja, com uma boa produção e assessoria, uma noiva faz festa em qualquer lugar. e ali, como você havia me pedido, Alex, aqui vai ser um lugar de network, um lugar para as pessoas conversarem. A produção musical que eu fiz no interior da feira foi voltada para casamentos. Exato. A ilha que eu apoiei musicalmente no teu stand foi pensada para um ambiente corporativo. Então, você entender essa diferença, o cliente, aí traz, né? Eu e o Matheus, que meu braço direito, pessoa, né, fora de série, costumo dizer que ele é um músico excepcional, mas uma pessoa muito melhor. Então, E depois assim, nós vamos conversar sobre ele também. isso. Nós já fizemos evento para 3 pessoas. Dentro de um apartamento, cobertura. 3 pessoas. E nós fizemos evento no Sesc Praia Formosa para 3.000 pessoas. Então, tudo pode ser personalizado. Você consegue atender um evento com um violinista? Sim. Tanto você pode
a gente participou da programação de Natal da Prefeitura de Vila Velha, nós colocamos uma mini orquestra em cima do palco. Então, eu acho que se você tiver boa vontade e experiência, você consegue se adaptar a praticamente todos os tipos de eventos. O CAIS Jacarandá, ele tem essa versatilidade, porque todo mundo que trabalhar tem muito tempo de estrada, muito tempo. E assim, a gente consegue fazer um aniversário de 90 anos, consegue fazer um almoço empresarial para um grupo de argentinos tocando música latina, no meio da tarde uma cerimônia de casamento, no dia anterior uma festa 100% cristã. Então, assim, essa versatilidade traz com que a gente consiga personalizar e trazer pluralidade para o nosso público. Eu vi muito isso quando eu estava fazendo lá a parte do Inverno VIP, e é onde eu entrei com um projeto com você que eu quis. Primeiro, receber as pessoas, Sim. ao nosso cliente Wesley Sattler, com um receptivo ali na entrada, quando chegaram lá no hotel, para fazer toda a parte do check-in. Justamente. E uma das coisas que, inclusive, todo mundo comenta, os nossos horários, que você já, às 7h30, a gente já estava na área de café da manhã, justamente que eu quis trazer essa coisa do requinte. Justamente. Você tomar um café da manhã ao som de um piano, aí depois nós tivemos a parte de jantar também, que a gente tinha a apresentação, que é justamente você fez um caminho vindo dessa região, e quando eu quis trazer essa proposta de requinte, levei isso para pessoas que não têm o hábito de ir na região das montanhas. Nós temos restaurantes e hotéis maravilhosos que não têm isso, e hoje eu acho que já tem até um mercado, porque até alguns andaram me pedindo o contato de vocês para justamente ofertar uma musicalidade no café da manhã, no almoço, no jantar, dessa forma mais erudita, com piano, mais Justamente. clássica, que é muito bacana isso. Então, ou seja, deixar para você também que vai casar, que é aquilo que eu acho assim, eu acho de mau gosto noivo fazer um casamento, uma cerimônia e meter só a música mecânica. Porque ela fica querendo economizar de uma forma errada. Aí onde eu falo que a boa assessoria vai falar assim, olha, se você não pode contratar um trio de cordas, um piano de cauda, uma mini banda, vamos tentar conversar com alguém que faça musicalidade, que faça pelo menos o ideal, tá, noivas? Vou agora passar a minha parte de assessoria. É o mínimo de trio de cordas, que a gente sempre recomenda. Ou, se não tem esse financeiro, você pode buscar assessoria, pode pegar um orçamento, um dueto, e até mesmo um single que a gente fala que seria só um sax ou só um violino, Perfeito. mas que fica elegante, bonito e não fica Sim. tão dispendioso para você. Mas vocês têm que entender que quando se para uma equipe, valores operacionais existem. Então é muitas vezes isso que eu tento também trazer aqui no nosso setor. Sobre essa questão, como você falou, né, do investimento, a assessoria, e eu falo, nós produzimos, dentro das ferramentas explosivas, eu produzi um e-book para qual a visão que o cliente precisa ter para cada fornecedor. O e-book é nosso, de uma empresa de música. Qual é o primeiro item que a pessoa tem que procurar? Não é a música. Apesar do e-book ser nosso, em grau de importância é o quê? Cerimonialista e produtor de eventos. Ele que vai assim, tirar das armadilhas do mercado, vai acomodar o seu orçamento para você extrair o melhor possível daquele orçamento. E dentro dessas coisas, por exemplo, a pessoa pode fazer com pendrive? Pode. E assim, você... mas eu não tenho dinheiro, vou fazer com pendrive? Faça. Se é importante para você e você não tem recurso, faça. Você tem que ter o melhor que você puder dentro do seu recurso. Mas tem algumas perguntinhas que você deve se responder, você deve se perguntar e responder. O que se faltar, eu vou ficar triste, mas o evento continua. E o que se faltar, acaba com o meu evento. Tem algumas coisas que realmente ela destrói o seu evento. Total. Né? Então, em grau de importância. No caso da música, eu costumo dizer principalmente a cerimônia, porque a festa ela é a consequência do que aconteceu na cerimônia. É para você comemorar o que aconteceu na cerimônia. E a cerimônia eu costumo falar com as minhas clientes que é o seguinte: tudo tem que ser pessoal. Todo detalhe tem que ser pessoal. Tudo tem que ter a identidade de vocês. E
quando você coloca, às vezes, uma música mecânica, ela acaba sendo impessoal. Porque quando você está no evento, você está observando, vou dar assim, um exemplo da entrada da noiva, que é o ponto, né, máximo ali da cerimônia. Às vezes tem noivos que se emocionam, demoram um pouco mais. Tem noivas que elas acabam indo um pouco mais rápido. A música ela tá ali para interpretar aquele momento em tempo real. Nada isso. disso. É o que a Isso. gente, eu como assessor, eu tento passar isso para uma noiva. Eu falo, olha, qual a importância que você está dando para cada faixa, para cada parte, na realidade, do que vai acontecer do seu evento? Porque eu já tive, ao longo de mais de 3 décadas fazendo eventos, noivas que não se importaram com a cerimônia. Ah, queria ali assinar e tal, tal. Não, ela queria a festa. E eu falo que hoje, na realidade, nós fazemos eventos de propósitos. Exatamente. Que cada evento tem um propósito. E eu falo muito mesmo que hoje, cada vez mais, as noivas estão querendo fazer eventos com propósitos qualificados com o que ela vai ter de memória, no sentido de recordações. E mudou-se isso, tanto que o mercado é sempre mutante. E agora a gente está muito nessa pegada que as noivas querem realmente uma cerimônia que tenha significado, que tenha um porquê, tal música. Tudo isso e é muito bacana que é um mercado que vem crescendo para essa personalização que você faz de uma forma bem coerente com o Cais de Jacarandá. E pegando esse gancho, Dan, é uma coisa comum. As noivas, quando elas vão escolher o repertório de uma cerimônia, elas muitas vezes elas vão para a internet procurando músicas para entrar de padrinhos, músicas para entrar de aliança. Eu também entendo que a gente tem que ir na contramão. Isso. Eu costumo chamar de escolha Netflix. Você tem que pensar não em momentos da cerimônia, você tem que pensar momentos de vida. Músicas que marcaram a vida de vocês, músicas que marcaram a vida como casal, como pessoa. E eu já tive, assim, entrando nessa seara, eu tive noivos que, Alex, mas a minha música é uma música baiana. Foi quando eu conheci meu esposo, quando eu noivei, a gente colocou essa mesma música. Nossa primeira viagem tinha essa música. Como que eu vou entrar com a música baiana? Eu falei assim, não, o trabalho de vocês ainda dá trabalho pra gente. Você tá ali no sofá sem aquela obrigação, tem que parar para resolver o repertório. Não. Ali quando você tá rolando o feed na frente da Netflix ali, e você vai lembrando de memórias. As memórias vão te trazer momentos, e momentos vão te trazer músicas. Essas músicas você vai colocando numa lista. E depois as músicas que fizeram parte da vida de vocês, nós vamos adaptar essas músicas para os momentos da sua cerimônia. Tudo ali vai ter simbologia. Preciso trazer uma informação aqui para não deixar você noiva, Né? virolada, que vai ver de repente isso aqui, hein? Nós estamos falando de cerimônias ao ar livre, nesse sentido, porque hoje existe uma determinação da Arquidiocese da Igreja Católica Apostólica Romana que não se toca mais nenhum tipo de música, a não ser realmente as músicas sacras eruditas da igreja determinadas. Então, até para a gente só salientar agora, eu tenho que ter a fala de produção e assessoria, que, igual ele citou música baiana, então só para uma noiva que está, de repente, indo casar na Catedral Metropolitana, não, você não pode esse tipo de música, tá, gente? Então, a sua assessoria vai saber te informar isso. Mas, para não ficar dúvidas aqui, eu só estou fazendo esse adendo para não criar um constrangimento para a futura noiva. Para as noivas que vão casar dentro de templos, seja da Igreja Católica ou outro tipo de denominação, existem regras a serem seguidas. Uma assessoria musical, ela vai trazer leveza para isso também, porque geralmente a paróquia, ela dá algumas regras, como você falou, só pode músicas da Igreja Católica. Só que quando você entra, eu dou um exemplo aqui, né? Da Igreja Católica, você já pensa na música sacra da Igreja Católica. Só que hoje a gente tem um movimento da renovada, a gente tem um movimento da canção nova, e tem compositores hoje que fazem músicas para a Igreja Católica. Aí você começa a abrir esse leque, aí nós temos músicas que historicamente fazem parte de músicas eruditas, que você pode também trazer isso para a Igreja Católica. Sim. Tem músicos que não são da canção nova, que não são, exemplo aqui, Roberto Carlos, ele fez uma música Nossa Senhora. Eu já toquei em procissão com essa música do Roberto Carlos, que não faz parte do... Então, quando você tem uma assessoria musical competente e você tem experiência dentro disso, você traz muitas opções, até mesmo para que você, poxa, eu não imaginava.
E aí você traz um leque de músicas que tem letras que são importantes, às vezes letras que você já ouviu, que fizeram parte da sua infância, quando sua tia te levava na igreja e tudo, e você começa a criar esses links emocionais, e na igreja sim você também consegue, mesmo com essas regras, fazer um repertório emocionalmente com engajamento. Entende? Muito bacana isso que você está falando. Eu tenho visto também você investir muito, além de ter toda a sua especialidade, que acabou voltando realmente para eventos sociais, que são os casamentos, mas você trago muita novidade para o corporativo. Sim. Como você fez durante um jantar para mim, um QR Code, que ali as pessoas vão pedindo as músicas que vão tocar. Fala um pouquinho dessa parte, dessas novidades que o CAI Jacarandá está preparando e sempre prepara para todos nós. Eu costumo brincar que essa é a técnica do cafezinho. Quando você senta em determinados lugares e você fala assim, nossa, esse valor de café não é o valor do café, é o valor do valor agregado. A cultura de que eu toco bem, isso basta, nossa, isso assim, não funciona. O tocar bem é o café. A xícara que vai receber, a mesa que você vai sentar, o atendimento que você vai ter, a localização que você, a experiência como um todo. Então, quando você fala de um músico, de um grupo musical, você tem que pensar também em diferenciais. Exemplo, essa questão do QR Code, ela veio da necessidade de corporativo. Por quê? E aí eu uso também para alguns casamentos intimistas, onde as pessoas são jantares, almoço. Porque você vai ter que ter uma música ambiente. As pessoas precisam conversar. Você tem que ter um volume funcional. Só que como que você vai interagir com esse público? É extremamente deselegante, antiprofissional, você pegar um microfone no evento corporativo. Ei, quem gostou, bate... Cara, isso não existe. Agora eu vou tocar uma para vocês. Não existe. Você tem que proporcionar um melhor ambiente, uma experiência boa. E como interagir? Aí foi quando surgiu a ideia de criar um repertório digital, em que nós temos um banco de dados de repertório com os mais variados estilos. Esse banco de dados ele é editável para cada evento. Então você edita ali dentro dos estilos que as pessoas querem. É disponibilizado um QR Code na mesa. E os convidados eles têm acesso ao repertório, que tem o perfil daquele que foi alinhado antes com a pessoa, o cliente, e elas conseguem ali ver o repertório, clicar nas músicas que eles gostam, e escolher, chega, como é uma página do web, ele chega em tempo real para a gente, e nós vamos tocando as músicas que estão definidas pelos convidados. Então, as pessoas elas decidem qual é o repertório em tempo real. E a gente vai tocando isso aí em tempo real. É uma ferramenta que não existe. Mas ela, assim, ela traz uma experiência de interatividade, assim, absurda. E isso é inovação. Como outras ferramentas que a gente também criou, né, para poder agregar valor ao nosso trabalho. Um exemplo, a revista digital. Nós lançamos, no ano passado, uma revista digital, em que vai ser reforçado esse ano de 2026, que os clientes eles têm acesso a essa revista. Lá nós temos diversas paletas de cores, em que os noivos ou os clientes eles podem escolher a paleta de cores do evento dele. E isso agrega um valor absurdo, porque aí vai uma dica para os músicos. Gente, vocês têm que entender que vocês são uma atração artística. Vai ter gente tirando foto, vai ter gente filmando. Então, quanto mais você agregar valor, não que a gente precise participar, mas a gente tem que ser opção no álbum de fotos, num take eu falo de vídeo. Essa colocação é importante. Eu acho muito importante, porque eu vejo profissionais indo trabalhar, às vezes, extremamente mal alinhados, uma barba que não foi feita, sabemos que tem um dia corrido. Mas ele tem que entender se ele quer realmente demonstrar valor ao seu cliente e a importância, ele tem que ter o mínimo de carinho de estar bem apresentado. Sim, sim. E isso, sim, eu até brinco, né, que os videomakers e os fotógrafos agradecem, né?
porque eles têm mais elementos para poder, na hora de fazer um videoclipe, na hora de você fazer um álbum de fotos. Eu tenho algumas fotos, assim, que para mim tem alguns fotógrafos no mercado que são artistas de Sim. verdade. E quando ele faz essa composição do grupo musical com o evento que está acontecendo, é maravilhoso. Em festas, eu tenho um trabalho de recepção, né, ali nos momentos das fotos protocolares, principalmente, mas do evento corporativo. Festa, eu costumo brincar que normalmente elas acabam todas iguais. Eu Mas, sei, com certeza. Eu participo delas do início ao fim, eu sei como teria. mas você define glamour, requinte, como você vai receber os seus convidados na festa, aí você muda o patamar. Quando você bota um pianista alinhado, tocando bem, um contrabaixo acústico, um instrumento de sopro, uma cantora bem alinhada, recebendo as pessoas, isso ela muda de patamar. Não tem como você falar, ah, não, não, muda de patamar, É bem diferenciado. né? Bate-papo tá gostoso, né? Aí, normalmente, para outros setores eu terminaria. Mas a gente vai agora para um intervalozinho, porque nós temos tanto assunto sobre musicalidade que isso vai ser 2 blocos do Festejares. Esse que nós fizemos toda a introdução, e conversamos aqui com o fundador do Cais Jacarandá, e o Cais Jacarandá, a história dele de mercado. E o próximo agora, daqui a pouquinho a gente já volta, é com outro convidado também que faz parte da família Cais Jacarandá. Então eu vou deixar aqui um beijo com gosto de festa, mas ainda a gente vai voltar aqui. Maravilha. Até o próximo agora, gente.